Por que as mulheres inteligentes preferem ficar sozinhas? A escolha invisível. Algumas mulheres não estão solteiras, estão inteiras. Há um tipo de mulher que não foi feita para se encaixar, mas para expandir. Mulheres que com o tempo perceberam que a solidão não é ausência, mas presença, a presença de si mesmas. E, ao contrário do que muitos pensam, não é arrogância, é consciência. Não é desdém pelo amor, mas reverência pela própria paz. Por que será que tantas mulheres inteligentes, sensíveis, cultas e despertas escolhem ficar sozinhas? Há um silêncio que não é solidão. Um quarto com a luz certa, um livro na cabeceira, um café feito para uma só xícara. Há mulheres que não esperam que alguém as salve, porque já se salvaram tantas vezes. E hoje escolhe a companhia mais exigente de todas, a companhia de si mesmas. Porque algumas mulheres, sobretudo aquelas mais conscientes, sensíveis e inteligentes, parecem preferir solidão a uma relação amorosa. Porque elas olham o mundo com tanta lucidez que, às vezes, isso as afasta dele. Essa não é uma história de tristeza. É uma jornada de liberdade e talvez de renascimento. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa pergunta. Por que as mulheres inteligentes preferem ficar solteiras? E talvez encontrar respostas que não se explicam com palavras, mas com silêncio, coragem e amor próprio. O tema está com histórias reais e enriquecedoras. E se você gosta de temas como este, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa ação faz com que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes para vocês. A lucidez como bênção e fardo. A mulher inteligente é aquela que aprendeu a pensar com profundidade. Ela não se contenta com o superficial. Não se alimenta de promessas vazias nem de presenças ausentes. Como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. E no processo de tornar-se, muitas despertam para uma consciência dolorosa, a de que foram ensinadas a amar antes de aprender a amar a si mesmas. Ser inteligente nesse contexto é perceber os padrões invisíveis, o ciclo de relacionamentos que podam ao invés de nutrir, as expectativas sociais que confundem submissão com romantismo, os discursos disfarçados de amor que, na verdade, exigem anulação. Essa lucidez pode ser uma bênção, mas também um fardo, porque quem enxerga profundamente muitas vezes sente-se só no meio da multidão. Vamos falar de uma história real. Clara tem 42 anos. Ela mora sozinha há 7. É bibliotecária, amante de Virginia Woolf e de gatos. Ela diz que certa noite, por volta das 3 da manhã, percebeu que não sentia falta de ninguém. Ela estava lendo O Segundo Sexo, com um chá de camomila na mão, e sentiu paz. Não alegria, nem euforia, mas uma paz profunda. Foi aí que ela entendeu que a liberdade para uma mulher muitas vezes começa no momento em que ela para de esperar. Clara teve amores, alguns bons, outros difíceis, mas hoje ela não vive só, ela vive consigo. Essa é a grande diferença. Inteligência é olhar além da embalagem. A inteligência de uma mulher nem sempre é reconhecida pelos outros.
mas ela a sente no corpo. É a inteligência que se manifesta como intuição, lucidez, coragem de dizer não. Essa mulher percebe o jogo. Ela enxerga além dos discursos românticos. Ela detecta manipulações sutis, egos frágeis disfarçados de força, amores que mais sugam do que somam. Como escreveu Bell Hooks, o amor verdadeiro só floresce onde há liberdade. E liberdade para essas mulheres não é luxo, é fundamento. Vamos de mais uma história real. Joana, a professora de filosofia. Joana tem 55 anos, nunca casou. É professora de filosofia, ela já morou na Alemanha, na Bolívia e hoje vive em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Perguntam a ela se não sente falta de um companheiro. Ela sorri. A companhia é importante, mas a liberdade é vital. Joana teve namorados, vários, mas nenhum com quem pudesse ser inteira. Com todos, em algum momento sentiu que precisava diminuir sua luz para caber no relacionamento. Então, ela escolheu ficar sozinha, ou melhor, escolheu não se abandonar mais. Ela ensina Nietzsche, mas lê Clarissa Pinkola à noite e diz que a sua maior conquista não foi um título acadêmico, foi aprender a dormir tranquila com a própria presença. O estoicismo e a autonomia emocional. O estoicismo ensina que a liberdade interior é o bem mais valioso que temos. Sêneca escreveu: o homem livre é aquele que é senhor de si mesmo. As mulheres inteligentes tomaram isso para si. Elas não terceirizam mais a responsabilidade pela sua felicidade. Não esperam que um outro diga quem são. Sabem que um amor saudável só floresce onde cada um tem raízes profundas. A dependência emocional para essas mulheres é uma prisão. Elas não se prendem e não querem prender ninguém. E por isso, às vezes ficam sós, mas nunca vazias. Vamos ver mais uma história real, né? A artista que desistiu de casar. Juliana era artista plástica. Sonhava casar aos 30 anos, ter filhos e pintar no quintal de casa. Aos 33 anos, após 2 relacionamentos em que foi diminuída, ela parou. Ela não desistiu do amor. Desistiu da ideia de que precisava de alguém para ser inteira. Ela voltou a pintar sozinha. Começou a vender quadros, viajou à Grécia sozinha, fez um retiro de silêncio na Serra da Mantiqueira. Descobriu que sua sensibilidade era um dom, não uma fraqueza. Hoje, aos 40 anos, ela diz: nunca me senti tão acompanhada quanto agora, vivendo comigo. Por que elas preferem a solidão? Porque ser inteligente é também reconhecer que a presença de alguém, se for rasa, cansa mais do que a ausência. Porque elas não têm medo do silêncio. Elas têm medo de perder a si mesmas dentro de uma relação. Porque elas aprenderam que o amor verdadeiro nunca exigirá a renúncia da sua liberdade, da sua paz ou da sua essência. Como escreve Clarissa Pinkola em Mulheres que Correm com os Lobos: ser forte não significa exercer poder sobre os outros, mas ser dona do próprio destino. A solidão como caminho de volta a si mesma. A sociedade ainda nos treina para temer a solidão, mas poucas coisas são tão transformadoras quanto o silêncio escolhido. Como diz a escritora romancista gaúcha, a Lia Luft,
Solidão é quando a alma se reconhece. A mulher inteligente não corre para se preencher. Ela esvazia, ela desaprende, ela desacelera, porque sabe que é nesse espaço onde nada é exigido dela, que sua essência floresce. Ela se conecta com seus rituais, um chá ao entardecer, um banho longo, uma leitura que a provoca, uma dança no meio da sala, tudo isso sem plateia, sem necessidade de validação, sem pressa de ser encontrada. Daniela tem 38 anos, ela fundou uma startup de tecnologia, ela lê, o Zygmunt Bauman, mas também adora os poemas de Adélia Prado. Já foi pedida em casamento 3 vezes, recusou as 3. Eu não quero promessas, quero presença, e presença até agora só encontrei em mim. Ela não é contra o amor, mas aprendeu a diferença entre companhia e convivência, entre ser amada e ser usada como suporte emocional. Hoje, Daniela vive sozinha em um loft no centro de São Paulo. Tem plantas, livros, noites de vinhos e viagens curtas e só com uma mochila. Diz que talvez um dia o amor venha, mas se não vier, ela continuará bem. O amor pode chegar, mas não é mais necessário. É claro que o amor pode chegar e muitas vezes chega quando já não é mais esperado, Mas agora essas mulheres não aceitam migalhas, nem negociam sua voz, sua arte, sua fé, seu silêncio. Elas não se fecham para o mundo. Apenas entenderam que o mundo interno precisa ser, antes de tudo, um abrigo seguro. Elas sabem que a solitude é fértil e que o verdadeiro amor, se vier, não virá para preencher, mas para transbordar. Uma luz que vem de dentro. Então, se você é uma mulher que escolheu ficar só, ou se você se sente só, mas começa a encontrar beleza nisso, saiba que há uma força na sua escolha, sabedoria no seu silêncio e coragem no seu caminho. Não se trata de não amar, mas de amar-se o suficiente para não se perder. Porque talvez, no fundo, as mulheres inteligentes não preferem ficar sozinhas. Elas apenas preferem a verdade, e a verdade às vezes mora no mais íntimo dos silêncios. A escritora Marta Medeiros uma vez escreveu: "Prefiro o peso da solidão à leveza de um relacionamento vazio." Essa frase diz muito. Há mulheres que já tentaram o caminho tradicional, já se entregaram, esperaram, se mudaram e perderam partes preciosas de si nesse processo. Quando se reconstroem, fazem um voto silencioso: nunca mais se abandonar por amor. E por isso preferem esperar ou simplesmente viver. A construção de uma vida autônoma. A mulher inteligente constrói a própria vida como uma obra de arte. Ela decora a casa como quiser, escolhe os livros que lê, define o rumo de suas viagens. Ela investe em sua carreira, em sua saúde mental, em seu crescimento espiritual. Ela é jardineira de si. Não terceiriza a responsabilidade por suas flores. Como Maya Angelou disse: cada vez que uma mulher se levanta por si mesma, sem saber, ela se levanta por todas as mulheres. Essas mulheres inspiram outras a também se levantarem. E mesmo sem perceber, são faróis, luzes silenciosas no mundo de urgências.
A mulher inteligente sabe que se o amor vier, será bônus, não salvação. Ela não está mais à espera, ela está vivendo. Ela quer alguém que caminhe ao lado, com a mesma leveza, com a mesma profundidade. Alguém que entenda que amar é respeitar a individualidade dos outros. E se alguém não vier, ela seguirá dançando sozinha na cozinha, porque no fundo ela já entendeu. Antes só do que mal acompanhada. Mas, mais do que isso, antes inteira do que acompanhada pela metade. Uma luz que não precisa de refletores. Talvez as mulheres inteligentes não escolham estar sós por desprezo ao amor, mas por amor à própria inteireza. Elas sabem que uma mulher consciente, quando se ama, se basta. Não porque ela se fecha, mas porque ela se abre para si. E quem se encontra profundamente nunca mais aceita se perder. Se você é uma dessas mulheres, ou se você conhece uma, compartilhe esse vídeo. Porque, como diz Clarissa Pinkola, as mulheres fortes não precisam de permissão para florescer. Elas apenas florescem na sombra ou na luz, sozinhas ou acompanhadas. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que você admira e lembre-se, a viagem mais profunda é sempre aquela que fazemos dentro de nós. A viagem dentro de ti. Lhe espero no próximo vídeo. Até lá!